Boa noite, que delícia estar mais uma vez aqui fazendo a live, hoje com o tema qual é o inimigo da felicidade. E o que acontece, né? Você é feliz? Você está contente com a vida que você tem hoje? Bom, gente, meu nome é Cláudia Biancalana. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta e hoje eu estou trabalhando com desenvolvimento humano. Estou aqui hoje para falar com você sobre felicidade. Essa semana que passou, eu não fiz a live, fiquei com muita saudade de vocês. Mas eu não, acho que foi na última live que eu fiz, eu já estava, né, com a minha bichinha, minha cachorrinha, minha filhotinha, doente. Inclusive eu tive que no meio da live dar uma cortada para poder atendê-la. E infelizmente o ciclo dela, né, depois de 13 anos, se encerrou. E foi uma despedida bem difícil. Então, eu me acolhi, cuidei de mim, né? Cuidei daquele sentimento, aproveitei a semana que eu não apareci, praticamente quase que não postei nada, não fiz a live com vocês. Para quê? Para me acolher, para entender que aquele momento eu precisava daquele acalento, sabe? Ficar quietinha comigo mesmo, né? Curtindo o meu luto, não é mesmo? Mas como tudo, nós também temos que uma hora acordar, levantar e falar, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Ela nos deu alegria, ficou 13 anos aí com a gente, trouxe alegria, trouxe muitos momentos, fez muita arte também, né? Mas trouxe muitas alegrias. E aí, então, agora é o momento de deixá-la, né? Dela ter a paz, dela descansar. E ela voltar, né, para a vida eterna dela, não é mesmo? E a gente aqui poder ter boas recordações, mais confortada, não totalmente ainda, né? A gente sente a falta, mas mais confortada, sabendo que a vida, o ciclo, tem uns ciclos que se encerram e outros que se iniciam. Então, a partir de agora, eu tô voltando aqui com vocês, vou voltar a fazer minhas lives, conversar com todo mundo. Afinal de contas, uma pessoa, né, que tem assim um traço oral, que adora falar, e aquela rigidez que também, né, é importante estar aqui aparecendo e conversando, e ficar quietinha ali naquele momento também entra num conflito. Então, neste momento é muito legal estar aqui com você. E eu vou fazer uma pergunta, gostaria muito que você me falasse, o áudio tá bom? Tá tudo certinho? Estão me ouvindo? Estão me vendo bem? A única forma de eu saber qualquer coisa aqui é vocês me acionando ali, falando e conversando comigo. E se fizer sentido para vocês, né, que conversem, interajam, vão falando e eu vou lendo e eu vou dando continuidade aqui no conteúdo, porque é muito importante para mim, né, ter vocês e poder conversar, interagir, isso é muito importante. Então vamos fazer aquele movimento agora, vamos aproveitar porque é um tema muito bom, a questão das pessoas entenderem o que é felicidade. E o porquê que muitas pessoas não são felizes, outras são e muitas não são. Então este tema é muito importante. Então vamos fazer aquele movimento, pega aqui ó, no aviãozinho, vamos chamar as pessoas para elas entrarem. Eu vou fazer esse movimento agora, aqui com vocês. Vamos convidando aqui as pessoas e assim a gente vai dando um tempinho, né, para que as pessoas possam chegar aqui, né, na live junto com a gente, não é mesmo? Então aí, ó, já fiz o meu movimento e eu espero que também você faça o seu. E para você que vai chegar aqui depois nessa live, o que eu quero que você faça? Deixa nos comentários para mim que você assistiu, o que você achou, se fez sentido aquilo que foi falado, se virou uma chave dentro da sua cabeça.
deixa. E se você sentir que serve para outra pessoa, também compartilha. Manda aí o nosso @CláudiaBiancalana para que mais pessoas possam vir aqui e ver esse conteúdo. Então, bora lá, bora lá. Muito obrigado por vocês estarem chegando aqui comigo, estão aqui na live. E a gente vai falar hoje sobre a felicidade, né? Qual é o inimigo da felicidade? Você é feliz? Você está contente com a vida que você leva hoje? E é muito importante você entender o que é felicidade e o que é estar contente. Quando você está contente, como a própria palavra fala, você está o quê? Simplesmente aceitando essa situação que está, né? Você está ali concordando com ela, mas não com felicidade completa, absoluta. E por que você está se contentando com uma coisa e não sendo feliz? E é isso que é muito importante nós termos consciência. O porquê que você está se contentando com essa vida que você tem hoje. Talvez você seja a pessoa que não está bem no trabalho. Boa noite, Didi. Mas você está lá se contentando, não é mesmo? Com o trabalho que você tem. Talvez você está se contentando com esse relacionamento que não está bom, mas você está se contentando. Talvez você esteja vivendo situações familiares que não estão bem, mas você está se contentando. E por que não desejar a felicidade? Por que não ser feliz? Será que você tem clareza sobre isso? O porquê você não escolhe ser feliz? É muito importante, gente, que eu fale aqui para você entender uma coisa. O autoconhecimento, ele transforma, ele liberta. O que acontece? Muitas vezes a gente deseja um monte de coisas e às vezes a gente chega até conquistar aquilo que a gente quer, ou chega perto pelo menos. Mas por algum motivo, ou a gente perde, ou então a gente não dá o próximo passo, paralisa naquilo. E sabe por que às vezes isso acontece? Porque às vezes, para eu ter uma felicidade completa, eu vou ter que deixar alguém de lado. Se eu correr atrás de um sonho que vai me levar para um sucesso muito grande, eu vou ter que deixar talvez pessoas para trás. Eu vou ter que descontentar alguém. Então eu prefiro eu me descontentar. E aí eu fico só o quê? Tá tudo bem. Tá aqui, ó. Sabe? Pelo menos eu tenho um emprego. Pelo menos eu tenho uma casa. Pelo menos eu tenho aonde morar. Pelo menos eu tenho uma comida. Não era a comida que você quer. Não é. Você não vai no restaurante que você quer. Ou quando você vai, você não pode pedir o prato de comida que você quer. Sabe por quê? Porque você tem que olhar o preço, porque às vezes não cabe no seu orçamento. E eu não estou aqui ofendendo e querendo ofender ninguém. Porque eu já fui essa pessoa de fazer exatamente isso. Mas chega um momento na vida da gente em que a gente percebe que tem que fazer escolhas diferentes. E às vezes o que acontece, como nós viemos de algumas crenças que foram impostas pra gente, e olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, se eu tivesse esse conhecimento antes, hoje eu pensaria muito quando eu falo com uma criança. O que eu estou emitindo para uma criança? Quando eu digo para ela, essa vida não é pra gente. A gente é pobre, a gente tem que se contentar. Mãe, você pode me dar esse presente aqui? Ah, esse presente é muito caro, vamos escolher um mais barato.
E aí você vai fazendo a criança se contentar. Ou às vezes você não pode nem comprar o presente que ela quer. E você se sente mal. Mas você está o quê? Pelo menos eu dei. Não era o presente que ela queria, mas pelo menos ela ganhou. Boa noite, Carla. Pelo menos ela ganhou o presente. Quantas vezes você ganhou as coisas dos seus pais, ou talvez não tenha ganhado, porque eles não tinham condições? Mas o que você ouvia deles? Pelo menos a gente tem onde morar. Quantas vezes, de repente, porque eu fui a pessoa que ouvi e que também passei isso para os meus filhos. Você está reclamando disso aqui que você tem? Mas se você for lá numa favela, vai ver que tem pessoas passando necessidade. Tá pior que você. E aí, o que acontece? Você deixa aquela criança com sentimento de culpa. É mesmo. Eu preciso, né? Porque tem gente que tá ali. E aí, você, em vez de se basear nas pessoas que têm dinheiro, que têm condição, que pode comprar, você faz seu filho. Você acredita que você tem que medir na régua daqueles que não têm. E a questão aqui não é egoísmo. Não é eu ser soberba, eu olhar só pra mim, eu olhar só para as minhas coisas. Mas o que eu quero dizer pra você, que a vida é uma escolha. Tem pessoas que nunca vão querer ganhar bem, sair viajando o mundo, ou fazer uma compra, ou fazer um passeio, e tá tudo bem. Mas você, às vezes, é a pessoa que gostaria de sair, de passear, de fazer viagens, conquistar os seus sonhos, a casa, comprar aquele carro. E você não faz. Por quê? Com medo de crítica. Com medo de você ser mais que as outras pessoas da sua família não podem ser. E aí você vai engolindo os seus sonhos para pertencer. E tá tudo bem se você é essa pessoa que quer desse jeito. Mas até quando você vai viver a sua vida medindo a régua do pelo menos? Pelo menos eu vivo melhor do que certas pessoas. Pelo menos a minha casa é simples. Mas pelo menos eu tenho onde morar. E a gente vai vivendo pelo menos, quando nós deveríamos viver pelo mais. Gente, eu ouvi isso numa imersão que eu fiz e isso mexeu demais comigo, sabe? E é por isso que eu resolvi falar sobre esse tema. Porque às vezes você pode ser essa pessoa que até tem um entendimento sobre isso, mas não teve a oportunidade de passar por um treinamento, uma imersão e ouviu isso com clareza. E eu vou falar para você, dói. E dói muito. Eu posso falar para você de muitas vezes que eu fiz e falei para os meus filhos. Vocês têm que dar graças a Deus daquilo que vocês têm. E a gente tem que ser grato por tudo que a gente tem, reconhecer. Mas reconhecer que como filhos de Deus, nós temos direito a toda ouro e a toda prata. E por que Ele quer nos dar isso, tudo isso? E por que nós vivemos no pelo menos? Você consegue compreender isso? Você acha que tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra você? Comenta aí. Se você tá gostando, sobe aí o coraçãozinho para mais pessoas entrar aqui na live, né? Porque é um assunto que é muito importante, que as pessoas precisam ouvir isso. Quantas pessoas estão aí vivendo no pelo menos? Eu quase tenho isso. Eu quase conquistei aquilo. Eu quase comprei a roupa que eu queria. Eu quase comi a comida que eu queria. Entendeu? E a gente vive dessa forma. Vou contar uma história para vocês, porque é muito importante. Porque as pessoas hoje na internet fazem um mundo de faz de conta. Muitas pessoas às vezes estão na internet com a vida totalmente destruída. Mas aí vão dar aquela saidinha e postam
um prato de comida, uma festa que estão, aquele sorriso lindo, né? E aí as pessoas falam, nossa, essa pessoa tá legal. Sabe por quê? Porque muitas pessoas que estão fazendo isso, às vezes, precisa, sabe do quê? De que outras pessoas olhem a vida dela e falam, nossa, ela tá bem. E quando ela não tá. E isso acontece muito. Vou contar pra vocês uma história. Eu tive uma vida de infância muito difícil. E fui criada dentro de muita escassez. A primeira boneca que eu tive na minha vida foi aos 7 anos de idade. Foi a primeira boneca que eu tive. E não era uma boneca, não. Era uma bonequinha pequenininha. Cada vez que vinha o coelhinho da Páscoa, o ovo não vinha pra mim. Pra minha irmã. Não chegava esse ovo da Páscoa. E aí, acho que deu uma falha aqui. Acontece que isso doía. Doía. E por muito tempo eu carreguei isso. Aí a gente casa, e aí você acredita que você vai poder fazer um monte de coisas pro seu filho. Mas qual que é a nossa régua? A régua da infância, sabe? Aquela régua do quase eu pude, ou pelo menos eu tenho. E é isso que a gente traz pros filhos, e é isso que a gente acredita. Eu tive, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, e não acho que isso é vergonha. E eu vou falar sinceramente, se hoje fosse preciso, eu faria de novo. E faço muitas vezes aqui em casa. Mas eu fiz muita faxina pra fora. Eu cuidava de um prédio, eu lavava um prédio inteiro. E muitas vezes eu tive que levar meu filho junto comigo. Pra trazer o sustento pra casa. Era assim que as coisas funcionavam. Muitas vezes ele queria um brinquedo e eu não podia dar aquilo que ele queria. Mas eu não assumia que eu não podia. Então eu falava, Papai Noel não trouxe. Né? Era a minha responsabilidade. Mas é mais fácil a gente jogar a culpa no Papai Noel. E quanto que a gente ouve isso? Até que um dia, gente, eu tive, né, um casamento bem complicado. Meu marido, infelizmente, eu sou viúva hoje, mas eu tive muitos problemas com meu marido. E eu não tinha realmente condições. E para trazer o orçamento para casa, fazia faxina. E tá tudo bem. E era ela que me sustentava. E eu fui muito grata por isso. Mas só que eu sempre fui uma pessoa que eu falava, eu quero mais. Eu não me contento só com isso. Eu não me contento só com aquilo. Mas o tempo que eu convivi com meu marido, enquanto vivo, ele era uma pessoa muito difícil. E eu não conquistava grandes coisas. Mas aí eu já fazia unha. Então eu fiz o quê? Eu fiz um salãozinho em casa. Depois eu consegui um pontinho próximo da minha casa. Abri um espacinho. Mas eu quis mais. E o meu salão cresceu. E eu tive um outro salão bem maior, com inauguração e tudo. Eu queria mais. Quando meu marido morreu e ele ficou doente um bom tempo, eu tive que abandonar o salão para cuidar dele. E automaticamente, é lógico que os negócios enfraquecem, não é mesmo? E quando ele faleceu, eu não quis mais voltar para isso. Mas eu queria mais. Então foi quando eu entrei para corretagem. E quando eu entrei como corretora de imóveis, eu peguei uma época muito boa. E eu ganhei muito dinheiro. E eu conquistei coisas que eu não tinha na vida, nunca conquistado. Eu comprei perfumes caros, comprava roupas boas. Eu vivia e morava muito bem. A casa não era própria, mas eu tinha condição de bancar. Minha filha pôde estudar numa escola particular. E é muito bom quando você consegue ter essas coisas. Então não vem falar que dinheiro não traz felicidade. Ele traz felicidade, sim. O dinheiro prejudica quando as pessoas usam esse dinheiro para canalizar em coisas erradas. Mas o dinheiro é bom. Se você passa mal e você tem que usar um hospital público,
Não é ruim se você tem que levar um filho no hospital público? Se você tem dinheiro, você pode ir lá e pagar o seu plano de saúde melhor, ou você pode pelo menos pagar uma consulta melhor para o teu filho, para tua filha. Então, o dinheiro é bom. Mas pelo menos tem um posto de saúde ali perto de casa. Só que eu vou no posto de saúde e eu não fico contente, eu tô reclamando. Por quê? Porque o governo é culpado. O governo deixa a deriva. Não liga que o posto é uma porcaria. Porque o governo, quando a responsabilidade da tua vida é tua, e não é do governo e não é de ninguém. Você quer a sua felicidade? Construa ela e não espere que os outros deem ela para você. E muitas vezes você vai ter que pagar o preço para poder ter a vida que você quer. Quando você olha lá na sua situação, seus boletos atrasados, às vezes, em vez de você se lamentar e ficar levando os seus problemas para as pessoas na sua vida, porque assim, as pessoas à sua volta com certeza te conhecem pelos seus problemas, mas não pelos sonhos que você tem. Porque os seus sonhos você não fala, os seus sonhos você abafa. Porque talvez eles sejam muito grandes. E quando você falar dos seus sonhos para essas pessoas, o que vai acontecer? Talvez você vai receber uma crítica. Você é uma sonhadora, você nunca vai conseguir. E eu digo para você que consegue sim. Só que quando a gente não tem clareza, quando a gente não conseguir... Boa noite, Marcinha! Boa noite, Dorinha! Boa noite! Quando nós não temos os nossos sonhos pautados com objetivo, com fé, e fé aqui é foco e energia para construir o sonho. Nós deixamos que os outros ditem a nossa vida e vai falar, eles vão medir pela régua deles. Esse sonho você nunca vai conseguir. Pois eu digo para você, quando eu estava falando agora, eu fiz faxina para fora e não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Não tenho problema nenhum em falar isso, é uma honra. Foi um aprendizado para minha vida. Porque eu pude falar assim, olha, eu faço isso com honra porque é isso que alimenta a minha vida. Mas eu quero mais, eu mereço mais. Conquistei o meu salão. Eu tinha meu salão montado, muito bonito. Não era enorme, né? Mas era muito bonito. Para mim, era uma conquista. Conquistei sozinha, fazendo unha ali, trabalhando. E depois disso, quando eu me tornei corretora de imóveis, meu marido já era falecido, foi quando eu falei, agora sou eu por eu e meus filhos. Então vamos adiante. E meu filho tá aí, gente, tem muito para contribuir comigo. Minha filha era menor ainda, mas meu filho batalhou junto ali, trabalhamos junto e conquistamos muita coisa. E aí, eu tinha vontade, porque eu quero morar bem, porque eu mereço morar bem. Eu mereço estar no lugar gostoso, legal. Eu quero ter uma casa confortável, eu quero ter alimento bom na minha casa. E quando eu ganhava bem na corretagem, eu consegui um apartamento. 4 dormitórios, era um apartamento por andar, num bairro nobre, muito bom aqui em Campinas, na cidade de Campinas, onde eu morava antes. E eu tinha uma vida confortável, trabalhava muito, mas era confortável, era muito gostoso, era muito prazeroso eu poder ir no restaurante com a minha filha, com meu filho e comer sem ter que olhar o preço do cardápio. Olhar para minha casa, chegar e ter uma casa confortável, gostosa, num lugar onde eu não precisava morrer de medo, talvez, se acontecesse uma chuva e caísse alguma coisa, ou se de repente, Deus me livre, um bandido, um lugar assim mais perigoso. E quantas pessoas vivem assim, não é mesmo? Mas elas podem escolher diferente e muitas vezes o que falta é só a pessoa ter entendimento, entender como ela funciona. Mas ela passa uma vida inteira porque ela mediu a vida dela pela régua dos outros.
Às vezes teve um pai, uma mãe que não tinha condição. Gente, o meu pai, quando ele conheceu minha mãe, ele era catador de papelão na rua. Minha mãe era empregada doméstica. Entendeu? Então a gente não tem régua para falar das coisas. Mas eu tive sim, para falar a verdade. Eu tive meu avô. O meu avô, ele era uma pessoa, ele era ferramenteiro e ele ganhava dinheiro. Meu avô pagava tudo à vista. E uma coisa que o meu avô sempre falou e que ficava na minha cabeça: ande com pessoas melhor, igual ou melhor que você. Porque só assim você vai entrar na régua do merecimento das coisas boas. Sente na mesa com pessoas que sabem mais para você poder aprender. E quando você estiver numa mesa em que você sabe mais, levanta e sai. Porque você já teve seu aprendizado. Eu ouvi muito isso do meu avô. Ficou muito gravado isso na minha cabeça. Meu avô é aquele homem que ele tinha conforto na casa dele. E ele vivia com uma aposentadoria. Eu não sei quanto, mas acredito que era uma boa aposentadoria. Mas era do tipo de pessoa que comprava tudo à vista, pagava as pessoas à vista, comia bem. E quando, voltando no meu assunto, para vocês entenderem um pouco da minha história, quando eu estava trabalhando como corretora, morando nessa casa, um dia eu falei assim, eu quero ter um carro bom. E pela primeira vez na vida, eu pude comprar um carro zero. Fui na concessionária e comprei um Honda Civic, meu sonho, lindo, meu carro. E eu tinha uma casa confortável, minha filha estudando bem, meu filho conquistando as coisas junto comigo, e a gente tinha uma vida boa. Mas sabe o que acontece? Quando às vezes a gente não consegue entender os nossos sentimentos, os nossos pertencimentos, os nossos traços que nós temos e carregamos dentro da gente. A gente fica com medo de ter mais do que aqueles que nos cercam. Como eu podia ter mais que a minha mãe? Como eu podia ter mais que a minha família? Meus familiares? Não é mesmo? Então é muito. Você se sente envergonhada. É incrível. As crenças são tão grandes, são tão enraizadas, que a gente faz o quê? Até que a gente não tem entendimento, a gente dá um jeito de perder, né? Eu pude, naquela época, eu nunca tinha viajado de avião. E eu sempre tive um sonho, sempre, desde pequena, eu olhava no céu, olhava o avião, falava, um dia eu vou estar lá em cima. E junto com tudo isso, eu pude viver daí essa vida para os meus filhos. Fazer um passeio de uma semana passeando, comprando tudo que eles queriam, aproveitando tudo que eles queriam, sem precisar olhar o preço do cardápio. E como foi maravilhoso essa experiência. Como foi, sabe, você poder comprar as coisas que você quer. E não é para se exibir para ninguém, mas é para mim, porque eu mereço. E será que você tá pensando nisso? Será que você pensa hoje que você merece ter essas coisas na sua vida? E não tem, porque você está no pelo menos? Pelo menos eu tenho um carro. Não é o carro que eu queria, mas pelo menos eu tenho um carro. Pelo menos eu tenho aonde morar. Pelo menos eu tenho o que vestir. E quando na verdade a gente tinha que viver, era pelo mais e não pelo menos. Existem dois tipos de pessoas. As que querem mais e as que querem mais. As que querem mais, tá sempre assim, eu queria isso, mas eu não posso, eu não tenho. Eu queria, mas eu não tenho. E existem aquelas que falam assim, eu quero mais, mais e mais. E eu cheguei, eu conquistei isso, e eu vou ter isso. E agora eu tô aqui, eu quero isso.
Mas muitas vezes, quando você começa a crescer um pouquinho, que foi o que aconteceu comigo, as pessoas começam a olhar pra você, porque você tá lá trabalhando, das 7 da manhã, às 9, às 10 da noite, quando tivesse cliente no plantão, a gente tá ali. Você entendeu? Enquanto tem muitas pessoas, às vezes, que estão se divertindo, mas a gente estava trabalhando. Só que junto com o meu trabalho, eu ganhava, eu podia ter o carro que eu tinha, eu podia bancar a vida que eu tinha. E aí aquelas pessoas que não fazem nada pra mudar a vida, olham pra sua e falam, olha, tá ficando metida. Teve sorte na vida. Tive sorte. E a minha sorte quem fez fui eu. Mas como tudo, como a gente tem que pertencer porque a gente não conhece, a gente não se conhece. A gente não tem autoconhecimento. A gente tem que o quê? Dar um jeito de perder, não é mesmo? Não posso ser mais, porque, meu Deus do céu, é inconsciente. Eu não tô falando que é consciente, não. É inconsciente que isso acontece. E aí a gente vai dando um jeito de perder. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Não teve problema nenhum. Eu tive boas experiências, eu aprendi muitas coisas. Mas eu falei, tá tudo bem. Até que, entre aspas, a fonte secou, né? Teve aí um problema, um boom no mercado. Como teve um boom de venda muito boa, também teve aquele que parou todo o mercado imobiliário. E aí, o que aconteceu? Isso foi em 2011, mais ou menos, final de 2010, começo de 2011. Então, eu não tinha mais essa condição. E tive que me desfazer do carro, com certeza, do apartamento, mas ainda assim eu morava bem. Eu saí daquele apartamento, mas eu fui por um outro apartamento muito gostoso também. Mas cada vez que as pessoas olhavam você morando ali, mas como que pode? Como pode morar num lugar como esse? Porque as pessoas não se contentam que você faz o seu esforço. As pessoas acham que você não pode. E muitas vezes, até nós acreditamos que não pode. Por quê? Porque eu tenho que pertencer para minha família. Se eu for mais que eles, como vai fazer? Não é mesmo? E se eu pensasse diferente? E se eu pensasse, eu vou usar o meu melhor recurso para ter tudo aquilo que eu desejo, porque se eu tiver e alguém da minha família não conquistar, eu posso ajudar, eu posso ter. Agora, se eu não tenho, vai ser 2 pessoas que estão passando necessidade. Mas também, por outro lado, se eu conquisto, eu posso ser espelho, porque se eu conseguir, você também consegue, você também pode. Mas, quando nos falta conhecimento, gerenciamento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, não nos conhecemos, não sabemos como nós podemos conduzir as coisas, então eu não mereço ter essa vida. E muitas vezes é isso que você recebe das pessoas. As pessoas olham para você, vê você morando bem, fala que pena, né? O lugar é bom, mas não é seu. Verdade? Ele precisa de ser meu? Não. Eu só preciso querer morar bem. E um dia ele pode. Quando, na verdade, essas pessoas tinham que falar assim, parabéns por você ter vencido. Quantas vezes você fala parabéns para uma pessoa que está perto de você? Incentiva essa pessoa a ter mais. Quantas vezes você ouviu parabéns porque você conquistou isso? Parabéns porque você está conquistando e merece mais. Mas as pessoas, às vezes, preferem que você fique numa condição de não ter. Porque daí elas podem te estender a mão para elas poderem se sentir por cima. E tá tudo bem também. Porque chegou esse momento. Então um dia, depois que deu esse problema no mercado, eu fui trabalhar numa companhia aérea. E começar praticamente a vida tudo de novo. Imagina uma pessoa que tinha um bom ganho financeiro. Uma condição de vida boa. Ter que viver com um salário. Mas, eu era o mas, pelo menos eu tenho um trabalho. E eu sou totalmente grata
a essa empresa que eu trabalhei por 7 anos. E honro cada momento que eu passei ali dentro. Aprendi muito, fiz muitas amizades e realmente foi um aprendizado para minha vida. E trabalhando, honrando com os compromissos de casa, eu ainda decidi. Quando eu entrei, eu já estava sem carro de novo. Em casa só tinha um carro e esse carro era do meu filho. Então eu ia trabalhar de ônibus de novo. Para quem tinha tido um Honda Civic, andar de ônibus de novo. E tá tudo bem. Aí eu falei assim, eu não quero mais andar de ônibus. Eu quero ter um carro. Então, com o salário que eu ganhava, eu me programei. E um ano depois, eu comprei o meu carro. Pagava boleto. Deixava de viajar. E eu tinha o benefício da viagem. Mas quantas viagens eu deixei de fazer? Por quê? Porque tinha amigos meus do trabalho que escolhiam viajar para se divertir. E tá tudo bem. Para mim, a prioridade era ter um carro. Me levar para os lugares onde eu queria ir. Ter a minha dependência. E eu conquistei o meu carro, pagava parcela de carro. Então, eu não podia fazer grandes viagens, eu fazia viagens. Mas era sempre meio que controlado, até porque a gente trabalhava bastante. Então, teria que ser o quê? Às vezes nas férias, né? Ou às vezes em uma condição, às vezes num momento aí, dava pra gente dar uma viagem, passear um pouco. Mas eu escolhia. É verdade, Márcia. Isso é verdade. O que acontece? Às vezes, as pessoas olham pra você e falam assim, você não faz isso, você não faz aquilo. Mas o que é prioridade pra mim? E a prioridade naquele momento, eu entendia que eu merecia ter um carro. E eu comprei novamente, quase que um carro zero. Era um seminovo. E eu tava muito feliz por esse carro. Era muito bom pra mim sair da minha casa um pouco mais tarde, porque eu precisava de sair praticamente 2h30 mais cedo da minha casa para poder chegar no trabalho na hora que eu deveria. Então foi muito bom eu ter um carro. Eu ficava muito feliz pela minha conquista, não tinha problema se eu não pudesse viajar, mas pelo menos o meu carro eu tinha. Mas mais uma vez, eu estava vivendo pelo menos eu tenho um carro. E por que eu tenho que ter a opção de ou eu tenho isso ou eu tenho aquilo? Porque eu não posso ter os dois. Eu quero ter o carro e a viagem e eu mereço isso. Eu quero ter a casa e quero ir para o restaurante. Por que nós temos que viver no ou isso ou aquilo? Muitas vezes pelas crenças que nós carregamos dentro da gente. Muitas vezes por isso. E a gente deixa de ser quem a gente é, usar os nossos melhores recursos, porque todos nós temos. E a gente vive nessa vida do pelo menos, do quase, do quase. E aí a gente deixa de ser feliz. Você é feliz? Ah, eu sou. Não, eu tô contente com a vida que eu tenho. Então, você está se contentando. Se contentando. Até quando? Até quando? Às vezes, pra gente conseguir as coisas... Às vezes não. Sempre, gente. Sempre. Eu tenho que estar descontente. Eu estou descontente com a vida que eu tenho. E eu quero melhorar. Porque se eu estiver contente, eu vou continuar me contentando com aquilo que eu tenho. E se eu tiver que pagar um preço caro para ter aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, eu tenho que estar descontente, desconfortável com a situação que eu estou vivendo. Mas tem pessoas que, por um outro lado, vivem descontente. Reclamam de tudo, reclamam do governo, reclamam das pessoas por fora, entendeu? E olham a vida dos outros quando tá boa e ainda criticam. Não são capazes de fazer os seus sonhos acontecer, mas são capazes de medir, de julgar e de condenar aqueles que têm vontade de conquistar. Eu gostaria imensamente de ter o conhecimento que hoje eu tenho e eu tô sempre aprendendo, sempre buscando cada vez mais. Eu sou uma pessoa que estudo, eu me dedico.
diante de tudo isso aí que eu contei pra vocês, com todas essas coisas que aconteceram na minha vida, eu posso falar pra vocês que eu já investi mais de 60 mil reais em treinamentos, em cursos. Me diz como eu paguei? Não sei te dizer, mas eu tive vontade e fui atrás. Então, quando alguém fala assim, eu não tenho dinheiro, não, você não tem prioridade. Porque quando você quer fazer uma coisa, você faz o dinheiro chegar. Quantas pessoas olham para a vida que tem hoje, não estão felizes, não sabem como sair dessa vida que elas têm. Mas é melhor elas falarem, eu não tenho dinheiro. Não, você não tem prioridade. E tá tudo bem se você não escolhe isso para sua vida. Não é julgamento. Tá tudo bem. Mas como diz o Paulo Vieira, tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. É isso que ele fala. Né? Tô pegando pesado hoje um pouco, não é mesmo? Mas, gente, é porque quando eu participei dessa imersão e eu ouvi sobre isso, isso tocou demais, sabe? Até porque eu tava um pouco acomodada. Um pouco. Porque eu sou uma pessoa que quero conquistar mais. Eu não sou milionária ainda. Mas vai ter o dia de eu chegar aqui e falar pra vocês. Agora eu posso falar, eu sou milionária. Porque esse é meu sonho. E é nisso que eu vou depositar a minha fé, foco e energia para conquistar aquilo que eu quero. Isso é fé. Foco e energia para conquistar aquilo que eu quero. Eu sei aonde eu quero chegar. E eu sei o preço que eu pago para poder chegar lá. E se eu não fizer isso acontecer, ninguém vai fazer por mim. Ninguém. Sou eu. Ninguém tem responsabilidade sobre a minha vida. As pessoas podem até torcer para mim, para o meu sucesso, ou não. Mas eu não posso viver mais, pelo menos. Pelo menos eu moro. Pelo menos eu tenho roupa para vestir. Pelo menos eu tenho que comer. Eu quero viver pelo mais. Mas eu posso tudo isso que eu quero e muito mais. Eu quero mais. Mais. Não é o mas. Eu queria, mas eu não posso. Eu queria, mas eu não tenho. Pra falar a verdade, já o verbo já tá errado, né? Porque se eu queria, tá lá no passado. Então se eu queria, eu não quero mais. Então muda. E se você está descontente com alguma coisa que está acontecendo na tua vida, seja ela financeira, você quer ter a felicidade, coloque fé, força e energia para você conquistar. E se no meio do caminho você tiver que deixar alguém para trás, escolha fazer isso. Porque depois você pode ser espelho. Se você vencer, você pode trazer junto outras pessoas. Você pode ser a régua de outras pessoas. Mas enquanto você viver na mediocridade, falando que você não pode, e pelo menos eu tenho mais, você se contentar com a desgraça do outro, né? Pelo menos eu não moro assim. Pelo menos eu tenho mais condição que o outro. E é isso que você tá colocando, muitas vezes tem muitas pessoas colocando na vida dos filhos. E aí a gente cresce com uma vida, e aí você não sabe, meu filho não deslancha, meu filho não tem. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra vocês? Vocês estão gostando disso que eu tô falando? Se tá, compartilha com outras pessoas. Sobe um coraçãozinho aí pra eu saber que vocês estão animadas, que vocês estão gostando, e muito obrigado por vocês estarem aqui. É muito bom, gente, é muito bom quando a gente tem clareza, quando a gente sabe como funciona. Eu tenho 2 traços de caracteres, porque todas as pessoas têm. São 5 traços. Todas as pessoas têm. Eu tenho 2. Fortes, maiores. O oral e o rígido. O oral é essa pessoa que precisa estar aqui, ó, comentando, falando, conversando, tendo isso aí que vocês estão fazendo, a interação, falando, subindo o coraçãozinho, isso pra mim faz bem. Isso me acalanta o coração. E tem o meu lado rígido, que é o meu lado mais competitivo,
que eu quero bastante coisa e eu vou alcançar tudo aquilo que eu quero, porque eu tenho foco, energia. Eu posso até passar por algumas situações, mas eu sei aonde eu quero chegar. E vai chegar. E vai chegar. É assim. Não quero contar mágica aqui pra vocês. Quantas pessoas alugam carros aí pra fazerem anúncios no Instagram, pra falar que estão ganhando dinheiro, que estão não sei o que tem, enganando outras pessoas. Eu não preciso de enganar. Eu sou isso aqui que eu sou. Eu tive muitos momentos difíceis na minha vida e tive muitos momentos bons. E teve outros não tão bons. Mas eu tô vivendo, mas eu tô aprendendo, mas eu tô querendo mais. E eu tenho resiliência. Eu tenho foco. E eu quero, e eu vou, e eu consigo, e eu posso. E é esse o pensamento que eu tenho. E se para isso eu tiver que deixar algumas pessoas, infelizmente, nem todas as pessoas têm o mesmo sonho que eu. E tá tudo bem. Eu quero viajar o mundo. Eu quero ser conhecida na internet, eu quero falar para muitas pessoas e transformar muitas vidas, eu quero dar muitas palestras. Tudo isso é o meu sonho. E se eu não viesse aqui na internet, não colocasse o meu rosto aqui para falar, como eu vou atingir isso daí? Da onde? Se eu ficar trancada dentro de casa, escondidinha, alguém vai saber que eu existo? Não. Então eu preciso fazer com que as coisas aconteçam. E a responsabilidade é minha. E isso vai me levar na onde? Na felicidade que eu quero. Quem se contenta com o que tem, não tenta outra coisa e não consegue nada. Mas quem tenta, consegue. Pensa nisso. Pensa nisso. Muitas vezes a gente quer agradar os outros. A gente quer agradar. Aí a gente quer viver o quê? 2 vidas. E quem vive 2 vidas não vive nenhuma. Você é responsável pela vida que você tem. Não estou falando aqui, para ficar bem claro, para abandonar ninguém. Estou falando para deixar de lado. Mas eu estou falando que a vida é tua e que você tem a responsabilidade de fazer as coisas acontecer. Sair do estado de coitadinho, de coitadinha. Ou então do campeão, né? Daquele que, ai meu Deus do céu, preciso de ajudar fulano. Não se ajuda. Não consegue ter nem aquilo que você quer, mas você quer ajudar o outro. Você quer viver para ajudar. É isso aí mesmo, Daninha. Quando eu quero agradar o outro, eu me deixo de lado, me deixo no segundo plano. Entendeu? Aí o pior é que muitas vezes você não vai conseguir nem contentar esse outro. E você deixou, você se sufocou, você se aprisionou e não conseguiu aquilo que você queria. Muito obrigado, Marluce, por ter vindo aqui. Vai lá, faz o seu atendimento. Uma boa noite, querida. Um beijo pra você. Então, gente, a gente também já tá se encaminhando, já, né? A live vai aí cair. E é isso. Muitas vezes é isso que acontece. Então, olha pra tua vida. Olha o que você quer. Deixa de se contentar e busque realmente, de verdade, a felicidade. O inimigo da felicidade é o contentamento. Enquanto você estiver contente com a vida que você tem, não conquistei o que eu quero. Não, mas eu tô contente. Enquanto você estiver contente, você não vai ser feliz nunca. Cláudia, mas você tá falando pra mim que só quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz? Não. Não. Porque não é só o dinheiro. É o que o dinheiro pode trazer pra você. Porque sem dinheiro, você não faz nada. Nós vivemos num lugar onde a gente precisa dele. Você chega lá na padaria para comprar seu pão e você fala para ele: hoje eu tô contente com a vida que eu tenho, porque tem pessoas que têm melhor, o senhor pode me dar um pãozinho aí? Não, você tem que dar dinheiro. Então dinheiro é bom.
E o dinheiro pode te conquistar muitas coisas. O dinheiro, como eu disse antes, se você tiver um filho que está doente e tiver recurso, você vai ser feliz naquele momento por poder ter uma condição de dar um tratamento melhor, fazer alguma coisa melhor. Quando você sai para você fazer um passeio, você vai estar feliz porque você pode pagar. Então, não vem com esse coisinho barato de falar, dinheiro não traz felicidade. Não, ele traz sim. Ele traz. O dinheiro não pode ser tudo na minha vida, mas sem dinheiro eu não faço nada. Se eu não tiver dinheiro para pagar a internet, eu não ia poder fazer a live. Se eu não tiver dinheiro para comprar o aparelho que eu estou fazendo essa live aqui agora, eu não estaria fazendo ela. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar as roupas que eu quero. A comida. Então, o dinheiro é necessário sim. Eu não posso viver pela graça. Eu posso ser agradecida por tudo que eu tenho. Mas tem gente que vive pela graça. Pela graça e a misericórdia de Deus. E coloca nas costas de Deus uma responsabilidade que não é dele. Mas se Deus quiser, Ele já quer. E você, tá fazendo o quê que não conseguiu ainda? Por que você não correu atrás? Você vai esperar o quê? Que Deus te jogue na cabeça? Ele te dá um monte de oportunidade. Inclusive eu aqui falando pra você o que você tem que fazer. Mas aí você não faz, você sai aqui da live e não faz nada. Nada. Pra mudar a tua vida. E tá tudo bem. Se você prefere assim. A minha obrigação. Não, obrigação não. A minha vontade era de falar isso pra você. Porque se aqui, nessa live aqui, eu conseguir tocar e virar a chave de uma única pessoa, pra mim já tá feliz. Se tiver 10 mil pessoas e tiver uma só, eu vou falar aquilo que eu quero falar e tá tudo bem. É isso mesmo, Dorinha. Quanto mais a gente tem dinheiro, mais a gente pode ajudar as pessoas. E é esse mindset que a gente precisa mudar na cabeça das pessoas. É isso que as pessoas ainda não conseguem enxergar. As pessoas deixam de viver os sonhos dela. Deixam de acreditar naquilo. Porque às vezes elas não querem decepcionar. Elas se medem pela régua do outro. Pelas crenças que os pais ensinaram. E não é julgando os pais, pelo amor de Deus. Não estou julgando. Eles fizeram o melhor que eles podiam com a ferramenta que eles tinham. Mas, gente, a gente não vive mais num lugar que não tem mais informação. Nós estamos em 2021. A internet está aí. E hoje, o dinheiro é um veículo muito importante, mas tem muitas coisas, muito conteúdo bom para quem está querendo, gratuitamente. Inclusive esse que eu estou fazendo aqui agora. Você está ouvindo, não está pagando nada. E outras pessoas que falam, e eu acompanho, eu foco a minha energia. Eu tenho foco, energia. Eu estou sempre buscando conhecimento, aprendizado. Você acha que eu vou ligar a minha televisão para ficar ouvindo o Jornal Nacional contando quantas pessoas morreram? O que o governo está fazendo? O governo vem aqui na minha casa? Não, ele tem os impostos. Não adianta eu reclamar do preço da gasolina, do preço do café, do preço não sei do que. Eu vou ter que comer, eu vou ter que comprar. Então para de reclamar. Tá difícil, tá complicado. O que eu posso fazer para melhorar? Aonde eu posso chegar? Eu quero conquistar isso. O que eu tenho que fazer para conquistar isso? Foco e energia. Isso eu aprendi. Isso eu aprendi. E é isso que eu tô aqui falando com você, para você aprender também. Talvez seja essa pessoa, tem muita gente aqui na live que já tem esse entendimento, graças a Deus. Mas tem pessoas que vão chegar depois e que talvez não tenham. Então é necessário que às vezes a gente fale sobre isso. Para de se deixar para trás. Você não dá conta nem de levar a tua vida e quer ajudar a vida do outro. Ganha dinheiro, fica bem na vida. E aí você vai poder ajudar muitas outras pessoas.
Mas também existe aquela pessoa que às vezes não quer. Né? Lembra que eu falei pra você que existem 5 tipos de pessoas? Tem aquelas pessoas que pensam assim, e se eu tiver muito dinheiro? Aí as pessoas vão vir. Eu já ouvi pessoas falando assim, sabia? Deus me livre eu ganhar na Mega Sena. Aí vai aparecer parente de tudo que é lado, me pedindo dinheiro. Então eu prefiro ser pobre. Eu vou viver no quase. No pelo menos. Porque se eu tiver muito dinheiro eu vou poder ajudar, eu vou ter que ajudar muitas pessoas. E a pessoa escolhe, porque é uma escolha, viver uma vida, desculpa a expressão da palavra, desgraçada. Porque ela não quer, os outros vão chegar e vão pedir. Meu Deus, é um prazer. Se eu tiver e poder dar, mais vai ter, mais recurso. É mudança de cabeça. Quanto mais eu gasto, mais dinheiro vem pra mim. Existe até como que diz? Um meme, alguma coisa assim, um mantra que o pessoal fala. Boa noite, Tina. Tem mantra que o pessoal fala isso, não é mesmo? Quanto mais eu ganho, quanto mais dinheiro eu gasto, mais dinheiro me vem. Se você não coloca barreiras, o dinheiro vem, o dinheiro chega, o recurso vem. Às vezes eu paro para me perguntar aonde eu consegui tanta coisa, tanto treinamento, tanto estudo, tanto livro. Quando se eu olhasse para minha situação, eu ia ver que eu não tinha condição de pagar. Paguei no boleto, paguei parcelado, paguei no cartão. Eu fiz um monte de coisa. Mas eu fiz. Eu aprendi. Então é isso que eu trago nas minhas terapias para as pessoas. Os 4 pilares que as pessoas precisam entender. O físico, mental, emocional, espiritual. A gente tem esses 4 e a gente precisa de trabalhar. A minha terapia é isso. A frequência do amor, conexão maior com você, com o todo. É você aprender como você funciona, como o teu corpo funciona, como a sua mente funciona, quais são os seus 5 tipos de comportamento que todas as pessoas têm. E quando eu consigo explicar e a pessoa consegue entender, quando eu explico e a pessoa consegue entender, está disposta, ela tem uma transformação na vida. E é isso que aconteceu comigo. Um dia eu tive do lado de lá, disposta a aprender. E foi um treinamento, uma imersão de inteligência emocional, aonde eu aprendi a gerenciar as minhas emoções, a saber o porquê que eu acreditava naquilo que eu acreditava, porquê que eu deixava a minha felicidade na mão do outro, que me motivou a estar aqui agora, fazendo essa live, falando com você, contando, você pode ser feliz. Pare de se contentar. Esteja descontente o tempo inteiro. Quanto mais descontente você tiver da sua vida, mais foco e energia você vai ter para mudar ela. Mas enquanto você se achar o coitado, a coitada, que vai precisar de ajuda, você vai continuar ouvindo o desaforo dos outros. Os outros vão falar, se precisar, liga aqui para mim, que eu te dou, eu te arrumo. Você vai continuar desse jeito. Você vai trabalhar num serviço que você não gosta, vai ser descontente, vai viver com um salário muito pequeno, e tá tudo bem se você quiser, não tô julgando. Vai viver uma vida medíocre, não vai conseguir ter a viagem dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos. Não vai ter as roupas que você gostaria, não vai naquele restaurante que você queria comer uma comida boa, porque você vai ter que estar sempre olhando o preço do cardápio. O dia que eu enxerguei para isso, quando eu resolvi sair da aviação, que eu falei, chega, é muito bom, eu sou grata, eu consegui meu carro, foi aqui, com salário, com tudo, eu tive uma programação, eu tive resiliência, eu tive que deixar, porque às vezes a gente tem que deixar, gente, às vezes a gente tem que dar um pulinho para trás, você dá um passinho para trás para dar 2 para frente, aí você deu 2 na frente, você vai precisar de voltar 1 para dar mais 2, e é assim que a vida acontece. E aconteceu comigo, e muitas vezes acontece, e tá tudo bem,
mas eu tô avançando, eu tô indo. E quando eu saí, teve pessoas que falaram assim, você é doida, sair de um trabalho fixo onde você tem um salário fixo e vai viver sem saber se você vai ganhar amanhã vivendo de terapia. Eu prefiro correr o risco, mas ter a vida e conquistar o que eu quero, os meus sonhos, do que passar o resto da vida dentro de um lugar que eu não estou mais feliz, fazendo uma coisa que eu não estou mais feliz, porque pelo menos eu vou ter um salário. Um salário que com os descontos a gente não ganha o suficiente às vezes para pagar nem o aluguel da casa que a gente mora. E aí a gente tem que se sujeitar a morar num lugar menor. E foi isso que aconteceu. Né? Foi isso que aconteceu. Ah, vai para um lugarzinho assim porque, né, tem menos gasto. Então, sabe, em vez de você querer conquistar as coisas, você vai compactando a tua vida. Vai se enfiando em caixinhas, em lugarzinho pequeno, porque os outros acham. E você ainda cai na lábia das pessoas de acreditar que você não pode mais. E aí você vai entrando. Eu moro numa casa boa. Minha casa é boa, eu moro num lugar bom e eu mereço ter isso que eu tenho. Não é uma mansão, mas a minha casa é o que eu queria, aonde eu queria morar e eu tô aqui morando. Mas eu quero outra melhor, eu quero ter outras coisas e para isso eu preciso de foco e energia. Essa é a minha fé, foco e energia para conquistar aquilo que eu quero e eu vou chegar lá. E eu vou ter aquilo que eu quero. Eu fui depois de tudo isso, com todas essas coisas, e consegui comprar outro carro zero. Para quem não ouviu o começo da minha história. Depois a live vai ficar gravada. Se você se interessar pelo assunto, entra depois e assiste a live inteira, vale a pena. Eu faço a minha felicidade. Eu faço a minha felicidade. Por isso eu vivo descontente com o que eu tenho hoje. Porque só quando eu tô descontente, eu vou conseguir rodar para chegar onde eu quero. Mas enquanto eu estiver contente, não vou conseguir ser feliz. E tá aí o inimigo da felicidade. Você é contente? Ou você é feliz? É isso. Era isso o conteúdo que eu tinha para falar hoje com vocês. Chegando aqui. Já tá dando o horário. Obrigado por você estar aqui, por você ter me prestigiado. Se fez sentido para você, manda para outras pessoas esse conteúdo. Quem chegou aqui, que ainda não viu, vai lá, olha no começo da live, vale a pena o conteúdo que eu falei. O inimigo da felicidade é o contentamento. Enquanto você estiver contente, você vai viver no quase, no pelo menos o resto da tua vida. Modifica. Quando a gente quer conquistar alguma coisa, a gente conquista. Porque quando eu quero, eu não olho para o que eu não tenho, eu olho para as possibilidades. E tem uma coisa que eu vou deixar aí para vocês. No carro existe o retrovisor, que olha lá atrás, e o vidro maior, para você olhar para frente. Para de olhar no seu passado, que você não pode modificar. E olha para o futuro com foco e energia para conquistar aquilo que você quer. Se você tiver que deixar alguém de lado, deixe. Talvez é o preço que você vai precisar te pagar para ter a felicidade que você merece. E só assim, você vai chegar naquilo que você deseja ter e alcançar. Autoconhecimento transforma, liberta. Por isso que é muito importante. Às vezes a pessoa precisa fazer uma terapia, porque sozinha às vezes ela não consegue. E um terapeuta mostra, porque ele vai te mostrar como você funciona, como você é. E aí esse é o meu papel, essa é a minha função. É isso que eu faço com as pessoas que eu atendo. Eu vou mostrar para ela como que ela funciona, como que jeito que é,
aonde que ela tá com dor, aonde que ela tá sendo o herói, aonde que ela tá sendo o culpado. Eu vou mostrar tudo isso pra ela. Mas eu vou mostrar os recursos que ela tem pra transformar a vida dela, se ela quiser escolher. Então, se você conhece alguém que esteja precisando de ouvir um conteúdo como esse, esteja precisando, vem aqui no meu canal, compartilha com essa live com alguém. Se você entrar depois, deixa nos comentários o que você achou. E você que tá aqui também, deixa nos comentários aí da live, pra eu saber como que foi, se virou alguma chave pra você. É muito importante isso pra mim. Como eu disse pra você, gente, essa interação com vocês faz todo sentido pra mim. Eu estar aqui falando com vocês é muito prazeroso. Eu gosto, eu me arrumo pra estar aqui com vocês. Porque faz muito bem, eu gosto muito de poder contribuir, ser contribuição e realmente fazer a diferença na sua vida. Tá bom? Então, muito obrigada por você estar aqui. Quarta-feira que vem vai ter um novo tema e eu vou trazer sempre coisa boa, sempre novidade. Tá bom? Vem comigo, tá bom? A casa é sua. Volta sempre, tá? Beijo, meus amores. Uma boa noite.